Olá, é uma alegria estar novamente com você que nos assiste, que nos prestigia com a sua audiência e também agradecer a todos aqueles que têm se manifestado, colegas de jornalismo, colegas empresários de comunicação, pela iniciativa de dentro do programa Viva o Voto da Diário do Brasil TV Prevê, temos essa série Prefeitas e Prefeitos, hoje apresentada pela nossa querida jornalista Camila Fernandes e pelo jornalista Eduardo Mantini, recebendo aqui o Anderson Pinheiro de Góes, mais conhecido como Chiquinho, da nossa querida cidade de Borebi, uma cidade que eu conheci ainda criança, com os meus pais, viajando por algumas propriedades rurais daquela região, onde tínhamos muitos amigos ali. Hoje Borebi é uma cidade que tem uma produtividade muito grande, dentro do agro, dentro do reflorestamento, próxima de Bauru, próxima de Agudos, próxima de Lençóis, e o prefeito Chiquinho nos dá a honra de estar aqui conversando sobre os 3 primeiros anos do seu atual mandato e sobre o que fará agora a partir desse final de ano. Temos aqui eleições esse ano aí a serem disputadas, né? E o que ele acha que é importante que aconteça para Borebi após o atual mandato. Então, prefeito Chiquinho, muito obrigado pela sua presença, em aceitar os nossos convites aqui para a série Prefeitas e Prefeitos, e eu desejo a você, espectador, que possa apreciar aí, ouvir tudo aquilo que acontece nas prefeituras da nossa região, nas cidades da nossa região, hoje falando de Borebi. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Viva o Voto, dando sequência à temporada de entrevistas com prefeitas e prefeitos da nossa região. Eu, Camila Fernandes, estou acompanhada do jornalista José Eduardo Amantini, recebendo nessa edição do programa o prefeito do município de Borebi, Anderson Pinheiro de Góes, o Chiquinho do MDB. Ele que está em seu primeiro mandato como prefeito, em 2020 sendo eleito, quando obteve equivalente a 70,79% dos votos válidos na eleição. Mas antes da gente começar essa conversa agradável, vamos primeiro conferir alguns detalhes sobre o município de Borebi. Fundada em 9 de janeiro de 1990, o município de Borebi está na região central do estado, a 308 quilômetros da capital paulista. As principais vias de acesso rodoviário à cidade são a Rodovia da Amizade, com ligação a Agudos, e Rodovia Oswaldo Pinheiro de Góes, acesso à Rodovia Marechal Rondon. Segundo o último censo do IBGE, em 2022, a população da cidade é de 2.713 borebienses, um crescimento de mais de 18% com relação ao censo anterior, distribuídos em uma área de 348 km², levando uma densidade demográfica superior a 7 habitantes por quilômetro quadrado. Ao todo, 50,9% da população é composta por mulheres e 49,1% por homens. A principal faixa etária dos munícipes está entre os 5 e os 19 anos, representando mais de 23% da população. O principal rio que banha o município é o rio Lençóis, que nasce em Agudos e deságua no Tietê. Dados de 2021 do IBGE apontam o PIB per capita de Borebi em R$ 27.255, havendo como destaque o setor agrícola, de produção de mudas para a indústria da celulose e o comércio de madeira. Conferimos então as informações sobre Borebi. Agora sim, Chiquinho, obrigada pela sua participação nessa temporada do Viva o Voto, prefeitas e prefeitos da nossa região. Camila, boa tarde. Boa tarde, Amantino. Quero agradecer aqui o convite de vocês do programa Viva o Voto. Para mim é gratificante estar aqui prestando conta do nosso trabalho feito em Borebi e em benefício da população, buscando sempre o desenvolvimento também da cidade. Eu agradeço. Seja bem-vindo, prefeito Chiquinho, Anderson Pinheiro, mas Chiquinho para toda a população, para toda a região, no meio político principalmente. Seja muito bem-vindo à Diário do Brasil, a nova Diário do Brasil. É um prazer recebê-lo aqui. O senhor está sendo aí, na verdade, já o 8º colega prefeito e prefeitos que tem participado do programa, né? E Borebi é uma cidade importante no contexto aqui da nossa região central. E a gente gostaria de começar discutindo com o senhor aí, que o senhor fizesse uma avaliação para a gente. Como é que foi os seus 3 primeiros anos de gestão? A gente sabe que era um sonho do senhor ser prefeito de Borebi, o senhor que foi vereador por 3 mandatos, também trabalhou 8 anos
lá na Câmara Municipal como assessor dos parlamentares, dos vereadores, e, quer dizer, o senhor tinha muita experiência no Legislativo e agora foi eleito em 2020 prefeito de Borebi, e que eu tenho certeza absoluta que, como a gente conhece um pouco da trajetória política do senhor, a gente sabe que era um grande sonho realmente vencer as eleições e ser prefeito da sua cidade. Então, faz pra gente aí uma avaliação dos 3 primeiros anos da gestão do senhor. Mantini, os primeiros anos fizemos um dever que um gestor sério tem que fazer. Revendo contratos, diminuindo o valor de contratos, cortando despesas que eram desnecessárias para o município. Começamos a reestruturar toda a parte administrativa para que em 2022 as nossas propostas de plano de governo fossem implementadas na cidade, e hoje vejo com muita satisfação e alegria, não só minha, como da nossa equipe, e a aceitação da população de Borebi. Borebi, hoje, financeiramente, é uma nova história de vida. Assumimos a prefeitura com um orçamento pouco mais de 20 milhões anos. Hoje, chegamos ao orçamento com mais de 32 milhões no ano, demonstrando seriedade, capacidade de gestão, investimento com recursos próprios, que não tinha isso na cidade. E, além disso, conseguimos muitas emendas parlamentares, tanto do governo do estado, como do governo federal, e do próprio governo federal e do estado. Conseguimos fazer, em tão pouco tempo, aquilo que nos fazia em Borebi. Acabar com a perseguição política que tinha. Todos são tratados com equidade e isonomia. É o que é o sucesso nosso. E temos muitas boas propostas para o futuro. Aliás, prefeito Chiquinho, quais são as suas prioridades na administração do município de Borebi neste ano eleitoral? Continuar aquilo que eu acabei de falar há pouco. Minha menina dos olhos é a saúde, a educação. Agora, regularizarmos o distrito industrial, que não era nem legalizado junto à CETESB. Colocamos uma empresa lá, investiram mais de 3 milhões de reais, e a Sabesp veio e estourou. Aí peguei com o nosso conhecimento, a nossa força política, marquei uma audiência na CETESB, onde a direção da CETESB em Bauru de São Paulo nos recebeu com muita atenção e demos entrada na regularização, inclusive para a instalação de empresas químicas no distrito industrial, com o objetivo de gerar emprego e atrair empresas. Então, nosso propósito hoje é terminar uma Secretaria da Educação com salas de aula, que Borebi não tinha, uma praça, o término do campo de Bosch Maia e mais o playground. Esse é o que temos para terminar esse ano. Todo mundo sabe que em ano eleitoral você não pode gastar mais do que arrecada. Temos que cumprir a lei do fiscal. Então, a gente, com muita cautela, o propósito é terminar isso. E, se Deus quiser, venceremos o pleito da eleição com novas propostas de governo. É isso que vamos fazer. Na verdade, prefeito, é um ano mais curto, né? Porque Isso. no segundo semestre, aí o senhor não pode praticamente assinar mais nenhum convênio, não pode participar de inaugurações, enfim. Mas, além disso, eu gostaria que o senhor falasse até que ponto foi importante realmente toda a sua experiência de 3 mandatos de vereador, levar essa experiência do parlamento, né, para o executivo e no relacionamento que o senhor tem com a Câmara de Vereadores hoje, se foi muito importante essa questão do senhor ter sido vereador antes e no relacionamento que o senhor tem atualmente com a Câmara. Eu só tenho a elogiar a Câmara, exceto algumas pessoas. Pela experiência da gente como vereador, quando você entra na área executiva, é diferente. Você está do lado de cá com a caneta na mão. Aprendi uma vez com o Alckmin. Quando você toma decisão, não se agrada a todos. Decisões é para agradar a plateia. E a gente que aprendeu, tanto no Poder Legislativo e hoje, está atrás da mesa, tem que ter responsabilidade, conhecimento técnico e abertura a nível estadual e federal.
Então a Câmara é parceira. Fizemos agora, aprovamos lá, novo regime da prefeitura, de seletista para estatutário. Certo. E não ferindo o direito adquirido anterior. O servidor que quisesse mudar de estatutário para, de seletista para estatutário, ele teve um prazo para isso. Porque Borebi tinha muitas ações trabalhistas. Nós vamos pagar até dia 31 de dezembro do corrente ano 2 milhões de reais de ações trabalhistas. Certo. Você construiria uma escola, Exatamente. você entendeu? Aumentaria o prédio da saúde. Então, e salvar Borebi, em média, de 80 anos de sobrevivência política administrativa. Certo, já aproveitando essa mesma questão que o jornalista José Eduardo Amantini perguntou, atualmente como estão as contas da Prefeitura de Borebi, visto que em 2023, no ano passado, muitos municípios tiveram queda, né, nesse repasse do fundo, né, de participação dos municípios. Como que está a Prefeitura neste momento, com Uma essa boa queda pergunta. que obteve ano passado? Agradecido pela pergunta. Realmente foi a pura verdade. Não perdemos só no FPM, também no SMS. E Borebi não sobrevive só com sua renda própria. É aquilo que o saudoso Vaca falava. Tem que ir nos gabinetes, tirar a verba de lá, emenda, pleitear junto ao governo. E como fizemos o trabalho bem feito de dever de casa, fechamos as contas corretamente, sem déficit, as contas em dia. Antigamente, levava-se tempo para pagar um prestador de serviço, um fornecedor. Chegou a levar 3 meses para pagar. A nossa gestão não se passa de 15 dias. Por quê? Preservar o nome da cidade. Tem muitos comércios hoje e fornecedores não querem vender para a prefeitura. Borebi, graças a Deus, está lá. Fazem questão de vender para o Borebi. Um exemplo aí para muitos municípios, né, Graças Angelo? a Deus. Claro. E agora em maio parece que tem algumas novidades, principalmente na área da saúde lá. Parece que o senhor vai exigir a obrigatoriedade do cartão, né, para atendimentos nas unidades básicas de saúde e também a pedir para a população atualizar o cadastro para retirada de medicamentos. Fala um pouquinho dessas duas medidas que vão acontecer a partir de maio. Isso vem acontecendo porque muita gente de fora de cidades vizinhas tem ido lá pegar medicamento, pegar insulina Verdade mesmo, prefeito? Acontece isso no dia a dia? no dia a dia. Agora em fevereiro, fizemos uma compra lá de mais de 200 mil reais de medicamento. Aí chega, dali um mês e meio, um pedido de 300 mil reais de medicamento. Falei, opa, tem alguma coisa de errado. O Borebi não suporta gastar tanto. Aí fomos a descobrir. Muita gente de fora mudando para Borebi. Familiares desses que estão do Borebi, vem aqui, uma receita, estava passando lá no médico, trocando a receita. Não, vamos criar assim, atualizar o cartão do SUS e criar o cartão cidadão. Certo. Porque não há município que aguente. Às vezes as pessoas usam o domicílio eleitoral, o endereço da pessoa que Isso. está lá para pegar o medicamento. Isso. É isso? Ou aqueles que mudaram de Borebi há 30 anos atrás, mantêm o voto lá. Não tem mais vínculo com a cidade. Hoje mesmo eu tive lá pedido de pessoas que nem mais trabalham em Borebi, com o nome de médico lá da cidade vizinha. Ele levou uma pilha de medicamento. Aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que o morador mesmo de Borebi vai acabar ficando seus medicamentos. Certo. Não é justo. Então vamos, não cortando nada de ninguém, mas avisando eles que hoje, olha, foi lá, pegou o medicamento, ó, pega, vamos te atender, mas você tem que ser atendido na sua localização de moradia. Aliás, uma medida de elogio, porque a gente já entrou na rede social da Prefeitura de Borebi com bastante antecedência. A Secretaria Municipal de Saúde já está avisando a população das Isso. medidas que serão tomadas no mês que vem. Tem que fazer. Porque a pessoa às vezes vem lá de Lençóis, de Agudos, Magatuba, chega lá achando que vai continuar com isso. Não, vai levar a medicação, mas vamos te atender aqui. Na próxima vez tem que colocar a sua localidade de moradia. Né? Então não comporta. Não comporta.
Cada município deve cuidar do seu quadrado, né, prefeito? Lógico. Buribi não tem renda suficiente para isso. Não é um Agudos, uma Macatuba, uma Lençóis. E devido aos atendimentos das coisas que tem feito em Buribi, o pessoal fica conhecendo das benfeitorias que tem, que em outras cidades não tem, vem se beneficiar delas aqui. Né? Fizemos também agora programa Saúde Feliz. Leva o medicamento na casa das pessoas que estão deficientes, tem problema de saúde. Até isso estamos fazendo. Aqui eles estão fazendo quimioterapia, o suplemento que a prefeitura está dando para ajudar eles. Perfeito, Chiquinho. Pensando num futuro sustentável, né? O município de Buribi também tem uma iniciativa muito interessante, que é o descarte, vários pontos de coleta, né, para descartar alguns materiais, como bateria, pilhas. Como fala para a gente, então, o pessoal que está assistindo de casa, como funciona e por que dessa iniciativa é importante para pensar no futuro sustentável? Primeiro que você vai preservar o meio ambiente. E tem realmente esses pontos onde recolhe e eles vão descartar no devido lugar. Então, já pensando em tudo isso. Fizemos isso, sim. E pretendemos aprimorar muito mais. Nós também conversamos aí com várias pessoas do município lá, ligadas ao meio ambiente, e também parece que o senhor já concluiu aí o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Né? Falem da importância que é ter o município de Buribi, ter um plano municipal, não apenas para cumprir uma exigência legal, mas obviamente pensando já num trabalho de políticas públicas voltado ao meio ambiente, né? As práticas realmente de sustentabilidade para melhorar a qualidade de vida da população. Esse plano é muito importante na visão do senhor? Sem dúvida. Tanto é que agora aprimoramos e aumentamos na onde faz o descarte dos resíduos sólidos e também reformamos também agora um recurso próprio, a Lagoa de Tratamento de Esgoto, que na época eu trabalhava com o Dr. Pedro Tobias e esse pedido da Lagoa de Tratamento de Esgoto foi só o Alckmin que deu para nós, o Vaco, seu Pedro, tudo. E se você não pensar no futuro da preservação ambiental, dos descartes, você vai depredar o meio ambiente. Agora, o senhor realmente, na questão de emprego, o senhor tocou em relação ao distrito industrial, o senhor vê aí para a sua plataforma futura aí, o senhor acha que é possível desenvolver uma política um pouco mais agressiva, no bom sentido, de tentar atrair algumas empresas para a cidade, já que está muito próximo aí de Lençóis, de Macatuba, da própria Agudos, enfim. Isso. O senhor acredita que realmente... O senhor conversa também com esses colegas prefeitos no sentido de fazer um trabalho integrado, em conjunto, para atrair empresas também para Buribi? E Buribi hoje, por exemplo, tem terrenos disponíveis? Como é que está a questão de tentar atrair novas empresas para o município? Desde o começo do mandato, nossa vontade é esta. Em todo lugar que eu vou, convido os empresários para vir para o distrito industrial, instalarem suas empresas, e nós tivemos essa triste notícia que o distrito industrial não estava regularizado junto à CETESB. Certo. Com a regularização agora que demos entrada junto à CETESB, você pode ter certeza que as empresas, principalmente da capital, ali, vão ter interesse em vir para cá, porque a gente faz a licitação do terreno, a Câmara autoriza, e temos áreas para as empresas se instalarem lá. Tudo legalmente. Esse distrito ele já tem uma certa infraestrutura? Como é que está hoje? Já tem uma parte já. Já. Uma parte da pavimentação dele já está feita. Agora ficou acertado com o governador de dar a segunda etapa. Certo. Mas está tudo redondinho. Como funciona o lado social para a população em situação de vulnerabilidade no município de Buribi? Quais são as ações sociais fraternais? Graças a Deus, nós não temos assim vulnerabilidade, como tem em outras cidades. Mas o trabalho desenvolvido na área social é fora de série. O atendimento que é feito, pelo amor de Deus. Tanto é que agora, numa recente pesquisa de gestão, passa de 80% de aprovação. Isso é gratificante para nós. Muito.
Ainda em relação à geração de emprego, obviamente, além de tentar atrair emprego, precisa até para mim ter uma mão de obra qualificada. O senhor tem alguma parceria com alguma instituição para melhorar a capacitação dos moradores, dos jovens principalmente, que buscam aí, o primeiro emprego no mercado de trabalho, enfim, como é que está essa questão do ensino técnico, tecnológico, as parcerias que Borebi tem com a região? Vai ter uma boa parceria com o Sebrae, agora, juntamente com o Senai, e pagamos alguns cursos, mas a gente tem feito parceria com algumas empresas, tipo a Frigol, Certo. tem um ônibus, levam diariamente para trabalhar, e também com a empresa Bracel. Quero fazer uma parceria muito mais aprofundada com o Senai para qualificar os jovens para o futuro emprego. Entendeu? Tem uma parceria também com a empresa aí Pascoaloto e está indo muito bem. E voltamos daqui a pouquinho com a parte mais política partidária, onde a gente vai saber de fato se o nosso prefeito Chiquinho de Borebi é pré-candidato à reeleição, se não é, como é que estão as composições políticas partidárias. Voltamos em breve. Voltamos com o programa Viva o Voto, prefeitas e prefeitos de Bauru e da região. E nessa edição com a presença do Chiquinho, prefeito do município de Borebi. Chiquinho, como está a área da educação no município? Visto que a cidade de Borebi foi a primeira da região de Bauru a pagar o piso do magistério aos professores. E como está a área agora, com a garantia aos alunos? Como funciona? Muito obrigado pela pergunta. A gente é de cumprir a lei, seja estadual ou federal. Logo que o governo editou o aumento do piso do magistério, nós já fomos, passamos na Câmara de Vereadores, aprovou e hoje paga o piso nacional do magistério. E na educação reformamos todos os prédios da educação, todos, inclusive colocando TV de 50 polegadas cada sala, internet cada sala, tem aquelas meu Deus do céu, lousa digital, tudo que não tinha. Digital, certo. De informática. Tudo. Ampliamos a sala de informática, coisa que não se tinha, que se pediam há tantos anos, até cortina colocamos, que muitos pediam e não tinha. Então, transformamos a educação de Borebi a outro patamar. Aí inauguramos agora recentemente uma cozinha piloto de primeira qualidade, de primeiro mundo, um refeitório. Estamos mandando licitar agora também, colocar computador e ar-condicionado em cada sala do estado. Você tem uma parceria com o estado. Saiu do ensino fundamental, foi para o ensino médio. Mas é morador da cidade, tem que ter os mesmos benefícios que os outros têm. Então, melhoramos em tudo. A merenda de Borebi foi considerada pelo Sicane do estado a melhor. E, salvo me engano, vai ser lá em Brasília, eles vão apontar a melhor merenda vista no estado. A limpeza, a higienização, tudo. Graças a Deus. Temos ótimos professores, uma equipe muito boa, uma secretária boa, coordenadoras boas, que fazem jus o papel delas. E com relação ao transporte escolar também, parece que os estudantes de Borebi têm grandes benefícios lá para o senhor. A gestão do senhor também incentiva bastante as pessoas que querem fazer, de repente, um curso técnico ou tecnológico fora da cidade, universitário. Tem apoio da prefeitura? Tem. Hoje nós temos até o transporte gratuito de Borebi a Agudos. Todos vão de graça. Tem isso. Já vinha lá atrás, da gestão anterior nossa, que era do VAC Seu Pedro, e aumentamos mais 3 horários para beneficiar eles. E além disso, nós temos lá também a faculdade que a prefeitura subsidia, com 50%, paga 50% da faculdade, curso técnico, e além disso, o transporte gratuito também faz faculdade aqui em Bauru.
Então, isso é gratificante manter também. Certo. Tão importante, prefeito, obviamente, quanto o emprego é a moradia. Né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da política habitacional de Borebi, principalmente na atual gestão do senhor. Já vinha lá atrás da gestão do saudoso Vaca, nós conseguimos lá, eu estava trabalhando na Câmara, era 100 casas, por Minha Casa Minha Vida. Inclusive agora, por intermédio do governo federal, aqueles que estavam pegando Bolsa Família estão tendo as casas quitadas. Um grande programa feito pelo governo federal. E agora, no governo anterior, do Rodrigo Garcia e com João Dória, no meu governo como prefeito, conseguimos 58 casas. Certo. Estamos esperando também um pedido nosso em Brasília para conseguir mais casa pela Minha Casa Minha Vida. Tendo em vista que muitos hoje pagam os valores muito altos da prestação da CDHU. Tem muita gente que estava pagando 500, hoje está pagando 1.000 pela CDHU. Então a gente está estudando um jeito, já entramos para pedido no vereador junto à própria CDHU, não teve problema. Então vamos peticionar um ofício junto ao governo, ao governador do estado, Tarcísio, para que ele intervinha nisso. Senão a pessoa vai largar de comer para pagar a casa, ou perder a casa. Esta semana mesmo, eu vim 3 vezes na CDHU para regularizar a prestação da casa dos outros, para abrir parcelamento. Porque a correção anual que a CDHU tem cobrada está sendo menor que a inflação. Mas não tem quem sobrevive. E voltando à geração de renda, né, favorecendo o emprego, né, a população que habita Borebi, qual a relação então com os microempreendedores, com as microempresas da cidade? Tem algum apoio? Tem. O que eu falei agora era o Sebrae, né? Isso. O Sebrae é parceiro nosso lá também, pela assistência social. Tem dado curso gratuito, alguns outros cursos nós contratamos, né? E tem aqueles que nós levamos lá também para aqueles que são do comércio, que tem empresa, o Sebrae, para ajudá-las a entrar aí no caminho. Certo. Agora nós vamos falar um pouquinho de uma outra parte que eu tenho certeza que o senhor gosta bastante, né? Começou menino ainda a fazer política, né? Aprendeu bastante com outras pessoas, que o senhor vai ter inclusive a oportunidade de dizer o nome das pessoas que o senhor tem gratidão, enfim. Vamos falar um pouco de política e também de partidos, já avisando aí que tentamos já na pré-campanha eleitoral desse ano, teremos eleições municipais no dia 6 de outubro. Então, atualmente, a gente gostaria de saber primeiro como é que é a relação política do senhor com os governos estadual e também federal. Eu, graças a Deus, Martinho, tive bons professores. Você é um deles. Muito obrigado. E o nosso professor maior é o Pedro Tobias, né? E tive a grata satisfação também do Vaca, um cara que onde ia tinha as portas abertas. E eu não sou diferente. Graças a Deus tenho abertura tanto no governo do estado quanto no governo federal. Tanto o governador quanto na presidente da República. Tem um menino que trabalha conosco, que é ligado ao Padilha, então certo. Ele leva nós direto lá na presidência. Leva na fonte. Na fonte, que tem nos ajudado muito. Sei. E graças a Deus, os deputados federais e estaduais. E se não forem eles, o Borebi não vai. Então, graças a Deus, essa grande experiência minha, que eu aprendi ao longo da vida com vocês, é que nos torna muito mais fácil você chegar no gabinete de um deputado, federal, estadual. Hoje eu consigo entrar no gabinete de senador, ser bem recebido. Estou com audiências agora com o ministro dos esportes em Brasília. Estou com audiência marcada lá com o ministro Paulo Teixeira para resolver o problema do assentamento Louva Lourdes. Graças a Deus, agradeço a Deus muito pela essa abertura que temos. Inclusive, qual a sua opinião, prefeito, sobre a importância de termos representantes tanto na Assembleia Legislativa, né, na LESP, quanto também no Congresso Nacional? Estamos na nossa região central. É muito importante a participação que tenham representantes. Para nós, que conhecemos Bauru, Borebi, a região, é uma pena Bauru hoje não ter deputado federal e deputado estadual. Você é muito mais experiente que eu.
toca a gente arrumar ramificações com deputados que não tem nada a ver com a nossa região, para sobreviver. Aí que saudade que tinha Bauru, quando tinha 2 deputados, estadual, federal. É uma pena nossa região não ter isso. Se não fossem os deputados estaduais e federais, para manter tudo isso que nós criamos aqui, não teria condições de tocar Borebi na qualidade de saúde, educação, assistência social e tantas outras áreas. Então foi uma ótima pergunta. Trabalhar para o futuro, eleger deputado federal, estadual de Bauru. É uma pena isso. Prefeito, como é que o senhor vê essa questão da relação governo federal, estadual e os municípios? O senhor não acha que está na hora realmente de ter novamente um movimento municipalista em defesa do novo pacto federativo, para que haja uma distribuição mais justa, já que o senhor como prefeito, a Câmara de Vereadores estão mais próximos, todos nós vivemos no município, como já dizia o saudoso Franco Montoro, muitas vezes a gente sabe que o estado de São Paulo arrecada muito, municípios arrecadam, mas vai tudo centralizado quase em Brasília. Não está na hora realmente do Congresso liderar esse movimento, juntamente com os movimentos municipalistas, e pregar realmente o novo Pacto Federativo para que haja uma distribuição mais justa, per capita inclusive, para os municípios onde todos nós moramos de fato? Antônio, concordo com você. Raramente vamos ter outro Franco Montoro. O que precisa é nossos deputados federais e senadores voltar a discutir esse pacto federativo, que eles ficam tudo recurso arrecadado no país, inclusive com recurso do estado de São Paulo, que vai uma fortuna para lá e volta-se pouco para cá na redistribuição. Recentemente agora, os deputados marcaram na partida do Kese. Borebi está perdendo R$500 mil. E é muito dinheiro para Borebi. Para Borebi. Então tem que rediscutir isso. E poucos falam disso, que nem você falou, ela tem falado. Então temos nós prefeitos, a Câmara de Vereadores, cobrar que o nosso deputado estadual, nosso federal, o Senado, para que isso seja distribuído corretamente. Não é justo isso. É uma vergonha isso. É a necessidade aí de termos mais representantes, né? Tanto na Lesp quanto no Congresso. Isso é muito importante agora nas próximas eleições, 2026. Prefeito, eleito em 2020, o senhor realizou um sonho, estava batalhando muito, há muito tempo mesmo, para administrar o município de Borebi. Sucedeu o saudoso Vaca, muito querido pela população de Borebi. E tem agora como sua vice-prefeita, a viúva do saudoso Vaca, dona Leila. Fale então a importância deste legado do ex-prefeito e agora da gestão administrativa da vice-prefeita Leila, junto na sua administração. A dona Leila tem sido uma parceira, uma mãezona, que ela faz o trabalho social lá. Dia que aquela mulher parar de fazer o trabalho social que ela faz, eu não sei o que vai ser de Borebi. Poucas pessoas vão fazer o que ela faz. Ela faz com carinho, por prazer, gostar. Ela recebe mais ligação do que eu. Nunca nenhum vice-prefeito em Borebi teve uma sala aberta. Montei uma para ela. Nós dividimos os trabalhos. Eu, às vezes, se me é cedo, ela liga para mim, chama lá, me chama a atenção. Eu também tenho estupim curto. E ela divide sua experiência. Prefeita, primeira-dama, tem uma vasta experiência mesmo. E me ajuda muito. E o legado do Vaca em Borebi é inquestionável. Como todo prefeito que passou lá, cada qual a sua maneira de gerir a cidade. Eu sou muito mais técnico. Sei o que eu faço, conheço legislação, eu não assino qualquer coisa, cobro, e é assim que vamos continuar eu, se Deus quiser, e lançando aqui já a pré-candidatura minha da dona Leila, tá, de eleição. Prefeito Chiquinho, o saudoso Vaca era conhecido em todo o estado de São Paulo pelos governadores como um prefeito pidão, né? Foi uma marca registrada. Os governadores vinham à região, mesmo no Palácio dos Bandeirantes, em cerimônias, a gente acompanhava sempre, o Vaca tá aí o prefeito pidão. Pedia, às vezes, o mesmo pedido para
para vários parlamentares. É verdade. Né? Nós queremos E saber atrás. o Chiquinho. Né? Nós sabemos que, claro, é quase que um dever dos prefeitos aí pedir para o seu município. Mas o prefeito Chiquinho, a gente também tem informações que continua, pelo menos nessa questão aí, esse legado do Vaca. É um prefeito muito pidão, é isso? Já falaram para mim, ó, lá no ninho do Vaca aí. E eu aprendi mesmo, graças a Deus. E eu já fiz isso. Fazer o mesmo pedido para vários deputados. Primeira vez que eu fui lá com o Rubens Cury, agora nesse mandato, o prefeito, nosso amigo aí, vizinho, não vou citar o nome, mas eu marquei uma audiência lá. Então vamos lá, vamos pedir isso. Eu cheguei lá, arranquei 6 pedidos. Ele só estava com pedido. Poxa. Aí ele puxou pro Vaca. Fala que é prioridade. Todos para mim é prioridade. Claro. Aí eu falei, de momento eu preciso da pavimentação do Borebi Agudos. Borebi Agudos? Aí conseguimos. Foi autorizado, prefeito? Autorizado, já até recapiou. Graças a Deus. Bela conquista, grande conquista, né? Então, muito prazeroso. Continua então sendo. Esse legado do Vaca continua no Chiquinho. E lá onde eu vou, levo paçoca e cocada. Também seguindo o legado do Legado do Vaca. saudoso Seguindo, Vaca. você. Então, dia eu escutei a turma, o prefeito de Borebi tá aí. Eu larguei a cocada e a paçoca lá. Aí eu brinco nele e brincava. Cada paçoquinha tem um pedido. Meu Deus do céu. Aliás, Borebi tem lá uma indústria, né, de paçoca, de doce, né? O Vaca, pé de moleque, como é que é? Tem tudo lá. Né? Pé de moça. Ah. Né? Prefeito, voltando um pouquinho à questão do desenvolvimento regional integrado, vocacionado, a gente gostaria de saber a opinião do senhor, né? Se está faltando realmente a nossa região unir mais os colegas prefeitos e prefeitas, para resgatar esse movimento municipalista, até para ampliar isso aí. A gente vê as associações de municípios aí, a ANSESP e outras que tem aí, que representam a nossa AMEP aqui na região de Marília. Enfim, associações que eram tão ativas, tão presentes. Os prefeitos aproveitavam essas reuniões para realmente trocar ideias, informações, projetos bem-sucedidos, né? Parece que tudo isso acabou, prefeito. Parece que cada um está tomando conta da sua cidade, do seu quadrado, mas não se discute mais a importância que os problemas comuns e buscar soluções comuns. O senhor não acha que está faltando resgatar esse movimento? Tem que resgatar o quanto antes. O que mata muito chama-se vaidade. Um prefeito falar que é mais gestor que o outro, fica com a ciumeira aí. Certo. Eu quero ser deputado ou deputada lá na frente. Certo. Isso atrapalha. Se discute política para deputado federal e estadual, é no ano da eleição. Os caras se antecipam nas coisas. Às vezes eu vejo pessoas aí que nem no ramo da política querem pagar o legado e a trajetória do Dr. Pedro Tobias. Certo. Você lembra disso? Eu fiquei bravo na primeira reunião. Tem gente que não tem perfil para isso. Então temos que realmente sim parar com vaidade, se unir os prefeitos e prefeitas e ter um foco. Uma política de desenvolvimento regional. Certo. Mas infelizmente uns e outros acham aí só o próprio umbigo. O senhor acha que Bauru, por exemplo, poderia ser uma cidade, por ser até a maior cidade, né, quase 400 mil habitantes, de liderar esse processo? Porque é diferente quando chega um pedido lá de 39, 40 prefeitos, do que um pedido individual. Com certeza a gente acredita que o governo do estado e o governo federal vai ver isso com mais carinho, porque é um pedido regional, né, ganha força. O senhor acha que Bauru deveria liderar esse processo? E tem todas as condições de liderar. O tamanho da cidade. Bauru precisava voltar a ser aquele foco, ser de destaque regional. As grandes lideranças que foram aqui, que não tem mais interesse, reunir. Pedro é um cara que tem credibilidade para isso. Chamar os prefeitos, reunir, esquecer a paixão política partidária e focar Bauru na liderança disso. Vou dizer para você que eu vejo Lençóis Paulista está sendo o foco do desenvolvimento na região. Enquanto Bauru está perdendo ponto nisso. E tem todo o potencial Bauru voltar a ser o ponto de destaque regional na política.
E o senhor, na sua opinião, o senhor acha que se deve o que essa falta? Está faltando liderança. Na verdade, a gente vê falta de liderança até muitas vezes, até no próprio país, né? Quer dizer, a gente viu aí o Lula, que é um estadista, uma liderança reconhecida mundialmente, sendo eleito presidente pela terceira vez, mas a gente também está acompanhando, a gente não vê surgindo novas lideranças, tanto em nível nacional, estadual, um pouco, mas municipal também a gente não vê alguém com liderança regional firme que tem esse diálogo fácil, natural com os colegas prefeitos. Mas por quê? Eles vão sufocando aquelas pessoas que eles acham que podem se tornar grande liderança. Para eles se perpetuar, ficar na mídia. Antigamente nós não tínhamos isso, Mantino. Certo. Agrupava pessoas do bem. Isso aqui vai ser o melhor nome, isso aqui vai ser aquilo. Não. Eles trabalham para destruir o nome dos outros. Infelizmente. Tá assim. Então é uma política que o senhor vê muito mais negativa do que positiva? Muito mais negativa que positiva. Eu tenho uma visão política diferente. Nunca fui petista. Mas quem que o PT deixou crescer fora o Lula? O Bolsonaro criou liderança que nós nunca vimos na vida. Ele próprio, a gente nunca tinha ouvido falar até 2018, né? Ele foi um cara que não teve essa vaidade. Não, eu vou ser eu. Isso aqui vai ser isso, isso aqui foi lá. Ele elegeu um punhado de gente. Ele não pensou só no benefício dele. Pensou na coletividade. Isso foi uma coisa boa para o país. Formar novas lideranças. Eu vou ficar velho na política. Mas vir um novo. É assim que passa a política. Política não é para nós só. É criar lideranças que gostem de política, que tenha tendência da política, tenham densidade, transparência. Espírito público. Isso. É isso que peca o PT, é isso. Bom, estamos vivenciando já um período pré-eleitoral. E o senhor já se lançou pré-candidato ao município de Borebi, a reeleição, junto à sua vice-prefeita, Dona Leila. Como que estão as pré-candidaturas, as outras pré-candidaturas na cidade? Tem um rapaz que vai sair candidato lá. E no momento propício nós vamos discutir política pública. Convido até para um debate na praça, onde quiser. Saber o conhecimento técnico. Eu aprendi que na política, para ter história, tem que ter passado. Claro. Vamos discutir tudo isso no momento propício e na hora certa. Como está a chapa de vereadores? Vamos sair com 40 candidatos a vereador do nosso lado. Muito mais candidato agora do que na própria eleição passada. E como é que tá as articulações aí? O senhor, obviamente, historicamente, sempre foi do MDB. Isso. Como o senhor mesmo fez questão de frisar aí as parcerias que tem com os deputados do MDB, com o próprio presidente nacional do partido, né? Quais são os outros partidos aí que o senhor tem um diálogo, que já está praticamente aí selando apoio ao projeto de reeleição liderado aí pelo senhor do MDB? Ainda para me corrigir, que eu esqueci de falar, nós temos parceria com o deputado federal do PSDB, deputado estadual do PSDB, o próprio Arnaldo Jardim, tem os deputados ligados ao PT também que tem ajudado o Borebi, e nós lá já fechamos uma aliança. O MDB, PSDB, Avante e Mobilização Nacional. Mobilização Nacional? E estou articulando para ver também se eu tenho o apoio do PT lá, ou vocês vão apoiar a nossa candidatura ou ficar neutro. Porque tem nos ajudado bastante. Prefeito Chiquinho, a gente gostaria também de saber do senhor, eu acho que é algo importante também. Como é que o senhor vê, lá em Borebi, o senhor tem a questão da água e esgoto, lá é 100% municipal, né? Não é Sabesp. Não. O senhor, obviamente, deve estar acompanhando um amplo debate que está aqui em Bauru em relação à possibilidade de fazer a concessão do esgoto de Bauru, mesmo tendo uma autarquia do DAI, que hoje cuida da água e do esgoto, e também tem uma estação de tratamento de esgoto inacabada desde 2015, e tem um fundo municipal que foi criado em 2006, ainda no governo Tugangerame, com cerca de 300 milhões de reais, que foi criado esse fundo exatamente para concluir essa estação de tratamento de esgoto. Até hoje não aconteceu. Claro que Borebi é uma cidade menor, o senhor tem lá a questão de 100% municipal, a água e esgoto,
Mas como é que o senhor acompanha essa discussão, já que Bauru é a cidade sede da nossa região administrativa? Como é que o senhor vê essa discussão aqui em Bauru? Quer dizer, o senhor, se o senhor fosse prefeito de Bauru, o senhor tendo esses recursos em caixa, quase 300 milhões de um fundo, o senhor ia batalhar para concluir essa estação de tratamento de esgoto e depois, eventualmente, discutir a concessão da gestão da ET, se o município tem capacidade técnica ou não, ou o senhor realmente partiria, como está se fazendo aqui em Bauru, de tentar aprovar um projeto de concessão, mesmo com a estação inacabada? Eu acho que é um erro. Se tem tudo isso de recurso em caixa, coloque pessoas que tenham capacidade, pessoas técnicas na autarquia. Dá uma ampla divulgação do que é a receita e despesa. Terciarizar serviços desse modo, você só vai onerar o contribuinte. Eu entendo isso. O Uribi fizeram uma proposta para mim do governo para passar o Uribi para a CETESA. Eu casquei fora. Sabesp, isso. Eu casquei fora. Por quê? Eu vou jogar bucha no meu povo? Vou dobrar o valor da água no meu povo? Vou criar no futuro uma autarquia. certo. O que arrecada se paga. Aliás, quanto que é o mínimo da taxa de água hoje? É o mais barato do Brasil, R$12 o mínimo. Por 10 mil litros cúbicos, é isso? Mas... É mais ou menos isso, né? R$12. Não cortamos água de ninguém. Tem muita inadimplência? Tem. Tem. O que nós estamos fazendo? Estamos preparando para o marco do saneamento básico 2030. Certo. Fazer uma coisa justa. No futuro tem que criar uma autarquia do município. Não agora ir lá. O governo do estado está oferecendo 2 milhões para você, a toca de caixa tá lá. Sabia? Você é louco. Não fiz e não vou fazer. Por um preço bom, atendendo toda a população. O órgão público não tem que ter lucro, ele tem que se pagar. Quem tem que ter lucro é a empresa privada. Ele tem que se pagar. Certo. Você não pode deixar a dívida. Se pagou, acabou. Equilibrar as contas, né? É lógico. Trabalhar em cima do que arrecada. Do que arrecada e acabou. Quem ganha dinheiro é a empresa, empresário. Assim funciona. Mantine mais alguma pergunta ao prefeito, Sim. antes de partirmos para as considerações Sim, finais? eu lembro, prefeito Chiquinho, ainda quando o senhor, logo depois que foi eleito prefeito, no início de 2021, eu ocupava, naquele momento, a diretoria regional do Escritório de Desenvolvimento, escritório aqui do governo do estado de São Paulo, onde assinava convênios com 39 cidades na área de infraestrutura urbana, de equipamentos pesados. E eu lembro que o senhor chegou lá nervoso, preocupado, obviamente, tinha acabado, a cadeira estava quente ainda. E eu pergunto se hoje, chegando aí já no 4º ano de gestão, se o prefeito Chiquinho está bem mais calmo, bem mais ciente da responsabilidade, inclusive, que é ser gestor de uma cidade, independentemente do seu tamanho, mas né, de saber que toda vez que a gente acorda e que a gente vai dormir, a gente é responsável por todas as famílias que residem daquele município. Se o senhor até aqui avalia que realmente valeu a pena, se o senhor se sente um homem público realizado até esse momento, e se o senhor realmente está mais tranquilo, a importância também de ter um jurídico que tem experiência em direito público para auxiliar um prefeito fazer uma gestão pública realmente, não apenas com espírito público em primeiro lugar, mas também seguindo as leis municipais, estaduais e federal. Como é que que avaliação que o senhor faz desses 3 anos, nesse aspecto, mas realmente daquele Chiquinho que chegou no início de 2021 preocupado, né, com muitos problemas a serem resolvidos, e o Chiquinho de hoje? Mantini, realmente, até lembro que eu brinquei, mas Mantini, como você conseguiu, cara? Pelo amor de Deus, tem que tirar o chapéu pra você. Há tanto problema naquele momento, dívida na receita, ações trabalhistas, você, é aquilo que eu falei no começo da entrevista, você como vereador é uma outra forma,
mais fácil se atacar do que elogiar. E quando você está do lado de cá, você vai tomando o pé dos verdadeiros problemas que a administração tinha naquela ocasião. E você tem que segurar as pontas, saber o que fala, não deixar a população nervosa, para não falar mal de antecessor, aquilo, tudo. Hoje eu estou muito mais tranquilo, porque a cidade está extremamente organizada, financeiramente, na parte administrativa, em cada setor, isso aqui. A senhora só vem aqui na prefeitura para poder assinar as coisas, de tão estabilizado que estão as coisas. Por quê? Foi um trabalho nosso, lá atrás, mas naquele momento você fica nervoso. E também pela falta de experiência no executivo, no começo. Hoje me sinto muito tranquilo e muito mais preparado do que antes, pelo amor de Deus. E aí, Borebi será, a partir do mandato do ano que vem, uma nova fase, Mantinho. Ao tirarmos Borebi do seletista para o estatutário, nós vamos ficar com 100% de ITR já. Então, você pensa que não, 300 mil a mais uma cidade que nem Borebi, É muito é dinheiro. muita coisa. Se você ganhar 100 mil para saúde aqui em Bauru, Quer dizer nada, né? quer dizer nada. Os 100 mil que nós ganhamos lá em Borebi, nós torta rojão, rapaz. Comemora, chora. Festa, Essa é a diferença. Festeja, entendeu? Então, graças a Deus, vamos ter uma melhora. O senhor conseguiu montar também uma equipe, está de acordo com a sua expectativa inicial, quer dizer, uma equipe técnica que auxilia bastante no dia a dia? Graças a Deus. Porque a gente sente também alguns colegas prefeitos ou prefeitas que às vezes também acaba não tendo uma gestão tão bem sucedida, muitas vezes, porque a prefeitura é um trabalho de equipe, né? Quer dizer, se todo mundo tiver focado, como o senhor disse no início, né, e voltado para cada conquista, comemorar junto, às vezes um papel que depende lá para assinar um convênio, às vezes um papel que não anda, que vai, que volta, né? Quer dizer, se tiver uma equipe realmente focada, motivada e que entenda que quando chegar o momento daquela conquista, todos participaram ativamente, né, desta conquista, o servidor precisa ter esse espírito, né? Saber que não é uma conquista só do prefeito. E a gente sente que o senhor realmente passa hoje para a gente essa imagem de maior, né, de tranquilidade, porque acreditamos que realmente o senhor conseguiu montar uma equipe também que lhe ajuda muito no dia a dia, né? Sim, sem dúvida. Algumas coisas, às vezes, não sai do jeito que a gente quer, mas a gente vai aprendendo, analisando cada um, e no momento propício, se eu quiser ter mudança ou não, nessa parte aí, a gente fará com muito pé no chão. Certo. E tem que fazer. E estou muito contente. Você sabe, você vê hoje, a minha aprovação da gestão nossa, o ano passado, foi de 75%. Hoje está próximo dos 90%, mais. Em toda a situação. Aliás, é perguntar mesmo, carrega contigo Para vocês verem. Por quê? Demonstrando que a população está reconhecendo o trabalho nosso. Isso aqui é publicado, é uma coisa exigida pelo Tribunal de Contas. Vai no site do tribunal, vai no site da prefeitura. Então mostra que a população está confiante e está reconhecendo o trabalho nosso. Aliás, falando em Tribunal de Contas, tudo ok com as suas contas aí? Pela primeira vez na história de Borebi, o Tribunal de Contas, o Ministério Público do Tribunal de Contas, o próprio Ministério, que todo ano pedia desaprovação das contas. Está pedindo aprovação das contas. Não tive uma conta rejeitada até agora. E todas vão ser aprovadas. Por transparência, em tudo. Tudo, investimento. Borebi, o ano passado, foi a cidade que mais investiu em obra com recurso próprio. Enquanto nas outras cidades a média é de 4% a 5%, nós foi acima de 12%. Recursos próprios. Recursos próprios. Acima de 12%. Gastamos 40% quase na educação. Sendo que outros municípios, para chegar nos 25%, tem que arrumar despesa para a educação, para ter, graças a Deus. Então é muito grato, muito grato. Muito, mas muito mesmo. Parabéns, prefeito. Parabéns, prefeito Chiquinho. É isso, agradecemos ao prefeito Chiquinho pela presença. Mais uma vez, ao jornalista José Eduardo Amantini e a você de casa por ter acompanhado essa edição do Viva o Voto, prefeitas e prefeitos da nossa região. Para ver ou rever as demais entrevistas do Viva o Voto, confira nossas redes sociais. Até a próxima!